A semana passada levantámos o véu e falámos sobre o mundo que habitualmente não vemos, que é o mundo dos anjos. Falámos dos anjos de Deus, da sua importância na nossa vida, da sua missão, como ministros de Deus. E ficou prometido então hoje falarmos sobre os anjos de Satanás. Falámos da maior parte dos anjos semana passada, 2/3 dos anjos de Deus. Hoje vamos falar do outro terço de anjos de Satanás. Esta manhã vou-vos convidar a fazermos uma viagem até ao mundo sobrenatural. Explicarei um bocadinho à frente o que será isto. Vou começar com uma mensagem, com um texto de Ellen White, em que ela diz assim: o espiritismo está prestes a cativar o mundo. Muitos há que julgam ser o espiritismo mantido por truques e imposturas, mas isso está longe da verdade. Um poder sobre-humano está operando de várias maneiras e poucos têm ideia do que será a manifestação do espiritismo no futuro. Ou seja, muitos acham que falar de espiritismo estamos a falar de truques de magia, de coisas que o homem inventa, mas vai muito mais longe do que isso. Quando falamos do espiritismo, quando falamos dos poderes do mal, temos que lembrar que existe realmente muito poder aí e existe algo real que esta manhã vamos falar sobre o mundo dos anjos de Satanás. Começar por dizer-vos que esta viagem que vamos fazer hoje, vamos pedir a ajuda deste nosso irmão, Rosa Morneau. Rosa Morneau, portanto, é o nosso irmão da Igreja Adventista, e que há uns tempos atrás, talvez há uns anos, ele escreveu um livro que fez parte do livro da Grande Semana. Já não existe, ou pelo menos nos últimos tempos não tem havido a história dos livros da Grande Semana. Mas não sei se recordam, um livro da Grande Semana que ele editou chamava-se Respostas Incríveis à Oração. Vocês se recordam deste livro? Já foi há muito tempo. Posso dizer, quando li este livro, Respostas Incríveis à Oração, eu achei que era demasiado incrível. Apesar de ser um homem de fé, havia ali coisas que eu tinha alguma dificuldade em conseguir acreditar que aquilo funcionou mesmo assim. Eu recordo-me, por exemplo, em que ele comenta que alguém lhe tinha pedido para orar por uma pessoa que estava envolvido no vício do tabaco e não conseguia largar, e pediram para ele orar. Ele diz que ele começou a orar por essa pessoa, e acontece que esse homem, a partir daquele momento que começou a orar, deixou de fumar, porque quando pegava no cigarro tinha náuseas e ficava mal disposto, deixou de fumar. E eu olhava para aquilo e dizia, mas como é possível? Este é apenas um exemplo de muitas histórias que ele conta neste livro, que nos fazem exatamente pôr à prova a nossa fé. Mas posso dizer que eu compreendi o porquê disto quando li 2 anos depois o outro livro que este nosso irmão publicou. Chama-se Viagem ao Sobrenatural. Rosa Morneau, antes de ser adventista, teve uma experiência com a Igreja Satanás, com a Igreja Espírita. E exatamente porque ele viveu o conflito do outro lado, porque ele viu exatamente o poder dos anjos de Satanás, ele agora compreende também o lado do bem, compreende os anjos de Deus e compreende Deus de uma outra maneira. E posso-te garantir que quando este homem ora, ele sabe o que está a fazer. Quando este homem está a fazer uma oração, ele sabe exatamente o que é que está a pedir. E não é muitas vezes como as nossas orações que não saem do teto, porque nós não estamos sequer concentrados, nem sabemos bem o fazer. Este homem sentiu o poder das trevas, sentiu o poder de Deus que o libertou do poder das trevas, e a sua compreensão do grande conflito é completamente diferente do que se calhar a nossa. E por isso, a sua oração é diferente da nossa. A história de Rosa Morneau começa exatamente no final da Segunda Guerra Mundial. Rosa Morneau trabalhava na Marinha Mercante na Segunda Guerra Mundial. A Marinha Mercante, portanto, eram os navios que abasteciam os navios de guerra. E, portanto, a guerra acabou e ele deixou então a Marinha. E veio para Montreal, em Canadá, no ano 1940. Tem aqui algumas imagens de Montreal em 1940, que podem ver como era, para entrarem um bocadinho na história. Estas são algumas das cidades, das ruas principais de Montreal, naquela altura. E esta era a aparência daquele senhor que vimos há pouco, era a aparência de Rosa Morneau, quando entrou exatamente, quando se envolveu com o mundo dos espíritos, era este homem que aqui estava, este jovem que aqui estava. Diz-nos então que ele chegou até Montreal, e em Montreal ele estava à procura de emprego, era esse o objetivo. Ele encontrou um amigo que não via há muito tempo, que ele chama de Holland. Claro que ele no livro ele não deu os nomes das pessoas, arranjou um nome fictício para não envolver ninguém, ele deu um nome fictício, mas portanto encontrou-se com Holland, com este amigo de guerra, e ficaram muito felizes de poderem ver, de se encontrarem,
E ele então falou com o Roland. Deixem-me só pegar aqui um bocadinho atrás, que gostava de dizer uma coisa. Este livro, Viagem ao Sobrenatural, eu não sei se ainda existe na publicadora, de adquirir, mas existe na internet para baixar gratuitamente em PDF. Tem no YouTube o próprio livro a ser lido. Tem a entrevista de Roger Bonneau, são 4 horas de entrevista em que ele fala exatamente disto que vos vou dizer hoje. Portanto, se quiserem investigar isto em casa, poderão pesquisar perfeitamente Viagem ao Sobrenatural, Roger Bonneau. Tem lá estas informações todas que eu vos estou a dar e mais ainda. Portanto, dizia-vos que Roger encontrou então Roland, seu amigo de guerra, e começaram a falar, ficaram muito contentes de se ver, falar de coisas da guerra, e Roland vai então contar que tinha descoberto algo de extraordinário. Diz ele que tinha contactado os mortos, e estava muito feliz porque tinha contactado os mortos. E Roger ficou, o que é que ele está a falar? Ele diz, falei com um amigo de guerra que morreu, falei com ele deu-me alguns conselhos, falei com o meu pai. Tem que vir, Roger, tens que falar com a tua mãe. A mãe de Roger tinha morrido quando ele era pequeno. Tens que vir a esta reunião, realmente é fantástico, é maravilhoso aquelas reuniões. E Roger ficou assim um bocadinho apreensivo e Roland olhou para ele e disse, mas tu estás com medo. Estás com medo disto que eu estou a dizer. Falei, não estou nada com medo. Então onde é que está o valentão do Roger, da Marinha Mercante? E começou a picar Roger ao ponto, está bem, eu vou contigo à reunião. Eles foram à reunião. Esta reunião espírita que aconteceu a um sábado de manhã. Eles foram a uma casa que Roger disse que era uma casa lindíssima, em Monte Real, e estavam cerca de 20 pessoas naquela reunião, e o Roland aproveitou para falar com o amigo de guerra, que tinha morrido, e houve várias experiências ali que ele relata. Uma delas, uma muito interessante, foi exatamente a experiência de Mary, lá estava, em que dizia, eu só acredito nisto se vir a minha irmã que morreu, diz Mary. E então a médium, portanto, quem estava a dirigir a reunião, diz, hoje temos alguma surpresa para vocês, temos exatamente, irá aparecer uma pessoa muito querida aqui de alguém, e diz-nos que então no final da reunião, da parede saiu algo translúcido, que depois verificou-se que tinha a forma da irmã de Mary, e que vai dizer, foi muito bom me teres chamado Mary. E a Mary desmaia. Portanto, foi uma das cenas que aconteceu naquela reunião. Naquela reunião estavam também 2 pessoas, George e a sua mulher. George vai então dizer à sua mulher, olha, eu quero ir para casa, estou cansado, e ela diz, pode ir, mas eu fico aqui mais um pouco. E isto acontece exatamente quando Roger e Roland estavam a sair também da reunião, e George acompanha-os à rua, e vai, vocês estão a pé, então leve-os no carro. E levou-os então de carro, mas em vez de os levar a casa levou para uma rua principal, a rua de Santa Catarina, em Monte Real, onde é muito famosa pelos seus restaurantes de luxo. E então ele convidou Roland e George para entrarem no restaurante e para comerem com ele. Mais tarde, George vai exatamente dizer-lhes que tinha sido aconselhado pelo espírito a fazer isto. A dizer que queria ir embora, que a mulher iria dizer que não queria, e para ele trazer então os amigos e para estas 2 pessoas que eu não conhecia, para trazer e para falar com eles. Depois de alguma bebida, eles então, George vai-lhes contar algumas coisas. Começaram primeiro a falar sobre conversas de guerra, sobre as valentes coisas que tinham acontecido na guerra, e a conversa continua, e ele vai-lhes perguntar, Roger, Roland, há quanto tempo vocês estão a tentar falar com os mortos? E Roland vai dizer, há algum tempo. Roger diz, eu é a primeira vez que vim a uma reunião deste género, nunca tinha vindo. E George vai dizer, aquilo é uma brincadeira. Eles ficaram, o quê? Disse-lhes para eles, isto é uma brincadeira, olha, os mortos estão mesmo mortos, não vêm cá falar connosco. E realmente George tem razão. Na Bíblia diz, porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Eclesiastes 9:5. E também diz em Salmos, sai do espírito, volta para a terra, naquele mesmo dia parecem os seus pensamentos. E George vai ser perguntar e vai dizer, aquilo que vocês foram é uma farsa, é uma brincadeira. Aquilo não existe. Os mortos não estão cá. O que vocês estão a assistir é exatamente a personificação que os anjos de Satanás fazem dos mortos, com a mesma voz, com a mesma aparência, para enganar as pessoas. Eles realmente ficaram muito chocados com aquilo. É curioso que isto que George sabe, até do lado do conflito do mal,
parece que há muita gente que não sabe, não é? Esta senhora há uns tempos pôs os portugueses a falar com os mortos num programa de televisão. Este senhor, do Brasil, muito famoso, fazendo contacto com os mortos. Vários são os programas, os filmes que aparecem na televisão, em que há um contacto com os mortos, em que, portanto, os atores principais fazem contacto com os mortos. Se forem à livraria, há livros que falam como contactar os mortos. Como é que você pode contactar a sua mãe que morreu, o seu pai que morreu, o seu familiar, o seu ente querido. Existem programas espíritas que convidam exatamente as pessoas para falarem sobre este assunto. E, por exemplo, até nos desenhos animados, o famoso Rei Leão. Lembram-se do que acontece? O pai morre, o filho, numa altura em que precisava de ajuda, aparece o pai nas estrelas e vai-lhe aconselhar a fazer isto, isto e aquilo. Ok? Parece que nem toda a gente sabe as verdades que estão na Bíblia, nem as verdades que o próprio Jorge, que fazia parte da Igreja Espírita, tinha a certeza e sabia. Jorge vai então contar-vos que ele era um dos... aliás, Roland e Roger sabiam isto. Ele era uma das pessoas que tinha uma banda de jazz, que era uma das bandas com mais sucesso naquele momento em Montreal. Ele dizia que a banda dele estava condenada ao fracasso até que ele conheceu a adoração dos espíritos. Ele disse, olha, este segredo que eu vos vou dizer, vocês não podem nem contar à minha esposa porque ela não sabe. Eu levo-a àquelas reuniões espíritas para ela falar com os mortos porque ela gosta, porque lhe faz bem, porque a consola. Apesar daquilo ser uma fantochada, eu vou lá para a levar, mas esta parte a minha mulher não sabe e eu não quero que vocês contem também a ninguém. Porque realmente, depois de eu entrar na igreja dos espíritos, depois de entrar na igreja da adoração de Satanás, a minha vida mudou completamente. Nós passamos a ser aclamadas numa das grandes bandas do momento. Os repórteres ficavam entusiasmados connosco, passámos a ser o assunto de todas as rádios, o assunto de todo este mundo do espetáculo. Os preços da banda, os nossos preços, nós somos das bandas mais caras do mercado, exatamente por a influência, por esta adoração aos espíritos que nós fazemos, tivemos esta bênção que os anjos de Satanás nos deram. E ele vai acrescentar uma coisa interessante. Reparem o que ele diz. Na realidade, os espíritos tomam conta de nós. Em outras palavras, eles se apossam de nós e nos dão energia. E nós repassamos essa influência para o público. Eles gostam do que recebem e sempre voltam para buscar mais da mesma coisa. O que acham disto? Estamos a falar de 1940 e 1950. Será que hoje é diferente? Quando eu fiz este culto foi no ano 2000. E no ano 2000 veio cá uma senhora chamada Lady Gaga, que vocês se lembram. Eu penso que agora já está tudo claro à nossa frente, não é? Não precisamos de fazer muitas conjecturas. Quando ela apareceu não tínhamos bem a certeza. Ainda por cima as músicas são em inglês, quem não está muito atento não percebe bem as letras que ela lá apresenta. Mas falar-me, é verdade, realmente, já reparaste foi a minha irmã até que me disse, já reparaste no sucesso de Lady Gaga? Quem é Lady Gaga? Não sei quem é. Bom, deixa-me lá investigar um bocadinho. Fui investigar e comecei a ver algumas notícias que havia na internet. E realmente aqui diz-nos que Lady Gaga, naquela altura em 2000, quando eu vi, era recordista dos cliques no YouTube. Tinha mais fãs no Facebook do que o próprio Michael Jackson. Havia uma cadeira na universidade para estudar exatamente esta personagem, da Lady Gaga. Lady Gaga teve direito a 8 estátuas de Madame Tussauds, portanto a Madame Tussauds tem direito a uma estátua de cera, esta mulher teve direito a 8 estátuas de cera. Eu comecei realmente a investigar isto tudo e fui um bocadinho mais fundo. Este senhor que aqui está é o editor das músicas de Lady Gaga, que faz as músicas. Vocês conseguem ver o símbolo da camisola dele. Não é só de Lady Gaga, tem vários autores em ele escreve estas músicas. Se vocês forem ver as músicas, apanharem as músicas de Lady Gaga, diz tudo, não é? Às vezes nós cantamos em inglês, não sabemos o que é que estamos a cantar. Mas ela fala de tudo o que é mais degradante. De prostituição, de orgias, de tudo. Ela tem sempre este símbolo. Nos seus videoclipes, se virem, ela faz sempre este símbolo. O olho de Oz, que é um símbolo maçónico, exatamente, de Satanás. E esta foi como ela se apresentou numa das suas muitas entregas de Grammys. Ela vestiu-se de Pompa Gira. Pompa Gira é o demónio que habita nas prostitutas e nos homossexuais. Portanto, esta senhora já disse tudo o que era, mesmo que não queiramos. Portanto, esta já disse tudo. Mas, se formos ver outros, e eu não vou abordar muito neste tema, porque já fizemos um culto sobre a música, mas, por exemplo, esta também me espantou. Ivete Sangalo. Se vocês forem ver esta música muito conhecida dela, Poeira, vocês vejam só um bocadinho da letra da música de Ivete Sangalo. A minha sorte foi você cair do céu. Podem ler tudo, mas vejam essa parte amarela. A minha sorte foi você cair do céu, meu anjo querubim.
Chegou no meu espaço, mandando no pedaço. Pegou-me, deu-me um laço, dançou bem no compasso, de prazer levantou poeira. Alguma dúvida aqui? De quem ela está a falar? E os jovens cantam e pulam com essas músicas energéticas de Ivete Sangalo, não é? E, portanto, temos uma letra em que ela diz tudo. É só estarmos um bocadinho atentos. E por falar dos filmes, este é um clássico, Harry Potter, não é? Também a sua autora já falou que é a adoradora dos espíritos, não precisamos ter dúvidas. Portanto, uma adoradora dos espíritos não creio que há de fazer um filme em que as suas ideias não vão passar, não é? Claro que as ideias vão passar. Temos nas próprias telenovelas esta passagem do falar com os mortos, das viagens espirituais. E temos agora, recentemente, também Twilight, Crepúsculo. E aqui podemos falar de uma curiosidade. Vocês já viram alguma coisa mais satânica do que vampiros? Vocês já repararam, por exemplo, o vampiro? A maldição é viver eternamente. A bênção é ser mortal. Aquilo que lhes dá a imortalidade eles chamam de veneno. Isto é o veneno, não é? Num dos filmes de Crepúsculo, nunca os vi, como imaginam, foi na preparação deste estudo que apanhei esta situação, mas num dos filmes, o jovem, o autor principal, bonito, um bocadinho branquelas, não é? Mas bonito, e diz a última frase que ele diz em pleno filme, a última frase que ele diz para a jovem que está ao seu lado é esta: para que viver eternamente se pode viver 60 a 70 anos de plenitude ao meu lado? Alguma dúvida sobre esta frase? Sobre quem dirá esta frase a cada um de nós? Sobre quem pretende dizer esta frase a cada um de nós? Para que viver eternamente se podemos viver 60, 70 anos em plenitude ao meu lado? Eu gostava de vos trazer, é um apanhado, são apenas 3 minutos, de um testemunho de um homem chamado Luigi Braga. Vocês podem ir à internet. O testemunho deste homem é cerca de 1h49. Eu apanhei só 3 minutos. Luigi Braga é um advogado. É um advogado que trabalhou com os centros comerciais. Portanto, o ramo dele era trabalhar nos centros comerciais e ver as legalidades, sugestões. Ele defendia os centros comerciais. E este homem, um dia, fez um estudo, porque queriam portanto, falar da publicidade durante os filmes, nos intervalos dos filmes, no início dos filmes, a importância da publicidade durante os filmes. Então ele fez um estudo porque queriam que ele apresentasse isto. Então fez aqui vários estudos para ver a influência e para perceber o que é que nós queremos fazer exatamente nos filmes. E ele vai comentar então um bocadinho esse estudo, é isso que eu vos vou apresentar, está aos cortes, senão íamos perder muito tempo. Mas tomem atenção, não sei se está o som ligado a este computador, está? Ok? Pronto, tomem atenção ao que o Luís Braga vai dizer nestes 3 minutos. Aquele estudo científico que foi feito ali falava da influência dos meios de comunicação sobre nós e da nossa capacidade de defesa. E eles criaram alguns critérios para medir aquilo ali e chegaram ao ponto de uma estatística. E, por exemplo, eles iam fazendo esses estudos com pesquisas das pessoas, testando a memória das pessoas e com várias sucessivas perguntas com vários candidatos durante um período, e eles viam o efeito de cada meio de comunicação, computavam isso estatisticamente e davam então o seu diagnóstico. Muito bem. E o primeiro foi a mídia escrita. Na mídia escrita, eles chegaram à conclusão que nós tínhamos 80% de defesa cerebral. Ou seja, 80%. Como é que era medido isso? Eles não mediam pelo consciente. Eles mediam pela capacidade da informação de entrar no subconsciente. A informação que entra no subconsciente é aquela que você não consegue filtrar. Você pode ser um fera, você pode ser quem for. Você está ali, submeteu aquela informação, ela passa direto e vai ao subconsciente. Quando uma informação vai ao subconsciente, quanto mais intensa for a forma de você receber essa informação, mais forte é a impressão causada no seu subconsciente. Como você não tem controle sobre o seu subconsciente, a não ser com uma ajuda profissional de primeira linha, o subconsciente ele influencia o seu consciente em alguns momentos que você precisa, sem que você nem saiba. Veja que nós temos que ter cuidado até com o que a gente lê, não é verdade? Que 20% disso influencia e vai direto para o nosso subconsciente. E o subconsciente ele te influencia em que momentos? No momento que você está para tomar uma decisão importante, e aí o seu subconsciente manda, diz, isso é bom para você. Você não sabe nem por que é bom para você, mas você sente assim, alguma coisa está me dizendo que isso é bom. Não é? Esse alguma coisa aí é um registro, está no seu subconsciente que começa a emitir. O subconsciente ele vem à tona geralmente nos sonhos, né? Ele pode ter influência nisso aí. Muito bem.
80% da nossa capacidade de defesa quando nós estamos lendo alguma coisa. E aí passamos adiante e chegamos na música, não é? E na música, 50% do que a gente ouve vai direto para o nosso subconsciente e 50% fica na consciência. Isso eu não preciso nem dizer para vocês, né? Quantas vezes vocês já se pegaram repetindo uma musiquinha, né? Repetindo uma musiquinha que vocês não gostam, acham ruim, não querem nem ouvir. Na televisão, 40% de defesa. E eu digo, tá bom, né? Até que tá bom, porque 40% para 50% na música, eu achei que a televisão ia ter muito mais influência. Só que a televisão, na crítica eles faziam, a televisão tem muitas coisas ao seu redor, você tem muitos elementos acontecendo, você tem a rotina da sua casa, você tem tudo aquilo, e não tinha toda essa influência, segundo a estatística, o estudo que eles fizeram. E aí tinha uma página, a próxima página seria a página falando sobre o cinema. Poder de defesa do subconsciente no cinema. 2%. E aí, terminando, ele dizia assim, doutor, o senhor está vendo aí, né? Chique, né? É muito potência. Cinema é uma potência, rapaz. Cinema é uma potência da mídia, uma potência para fazer propaganda. Eu digo, é mesmo. É mesmo. Você gosta de ir ao cinema? Eu digo, até ontem eu queria ir ainda, mas hoje eu acho que eu não vou mais não. E sabe que aquele gerente de marketing olhou para mim e disse assim, tem um detalhe, viu? Nós estamos aperfeiçoando. E tem um laboratório que está trabalhando para nós, que nós vamos ter 100% de acesso ao subconsciente. E esse sistema vai chamar IMAX. Ou IMAX, né, para tradução. E, não sei se vocês estão percebendo, mas a Era de Gelo 3 e 4 já saiu no sistema IMAX. Né? É o 3D. Né? É o 3D e eles estão aperfeiçoando. As televisões 3D já aumentam também o poder de influência sobre o cérebro. É apenas um certo deste testemunho do Luís de Braga. Ele neste momento é diretor jurídico na divisão da Adventista do Brasil. E realmente é interessante, não é? Ele fala exatamente da importância dos meios multimédia e da defesa que nós temos quanto à informação que recebemos. Todos dizem, para esta mensagem é muito dura. Livros, televisão, isto é tudo muito duro. Podem fazer como quiserem, podem ver o que quiserem. Agora, quando chegar o momento da tentação, e quando nós vamos a Deus, mas porquê é que eu caí outra vez? Se calhar precisamos saber com o que é que estamos a alimentar o nosso cérebro, o nosso subconsciente. O que é que está a passar sem que nós estamos a perceber e que depois, na altura da decisão, na altura crítica, como dizia Luís de Braga, é isso que vai atuar. Eu acho que, e porquê é que eu acho que? Exatamente pela informação que vai passando e eu não deixei. Não filtrei. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, parando como leão, buscando a quem possa tragar. 1 Pedro 5, 8. Vamos continuar a nossa história. Roger vai então visitar, pela terceira vez conseguiu ir até à igreja satânica. Foi então com o Roger e com o Roland, e ele chegou lá e diz que foi uma mansão extraordinária que ele encontrou ali. Bonita, das melhores que havia em Montreal. E a primeira surpresa que ele teve foi, ele estava à espera de encontrar naquela igreja satânica pessoas vestidas de preto, feias, rudes. Ele encontrou das pessoas mais chiques de Montreal, das pessoas mais influentes, pessoas bem vestidas, pessoas gentis, de trato amável, e ele ficou realmente espantado com aquilo. Depois, mais à frente, o líder espírita vai-lhe explicar que nem sempre é assim. Em várias regiões do mundo, às vezes, ele encontra pessoas desse género quando é preciso nessa sociedade que seja assim. Mas ali, esta igreja era a igreja de elite, dizia este sacerdote satanista, é a igreja de elite a nível do mundo, e, portanto, nós aqui não precisamos de esconder nada, nem de falsificar nada. As pessoas que estão aqui sabem para o que estão, sabem o que é que estão a fazer, e não estão enganadas, elas sabem o que é que estão aqui a fazer. E, portanto, encontrou pessoas extraordinárias. A primeira reunião que ele assistiu foi uma reunião de testemunhos. Ele assistiu a uma reunião de testemunhos que durou cerca de 2 horas. Isto faz-me pensar. Nós, às vezes, na igreja, para ter uma reunião de testemunhos, às vezes, de manhã ou sábado, na escola sabatina, alguém quer testemunhar de alguma coisa? Silêncio. Estes senhores tiveram 2 horas a testemunhar de que os Espíritos tinham feito na sua vida. Histórias extraordinárias, de sucesso nos negócios, clarividências, de adivinhação. Posso-vos contar algumas. Havia um homem que ele dizia que o trabalho dele era aconselhar os outros empresários que vinham ter com ele para saber se investiam ou se não investiam. Então ele estava lá e ele diz que ouvia, só ele ouvia o Espírito, o anjo de Satanás, que lhe dizia
o que é que ele devia dizer àquelas pessoas. Se deviam investir, se não deviam investir, e depois ele ganhava a comissão. Portanto, vais fazer este negócio e, não se refere ali qual é a comissão, 10 ou 20% era para ele. E ele diz que o seu negócio subiu exponencialmente. Com os conselhos dos espíritos, ele conseguiu exatamente ser muito rico. E ele vai então agradecer ao Deus, ao anjo X, que o ajudava, e a reunião de testemunhos era sempre seguida depois por momentos de louvor ao anjo específico que tinha ajudado. O anjo X ajudou-me a fazer isto, e portanto eles depois agradeciam muito a Deus. Contou uma experiência também interessante, em que ele diz que houve um negócio que ele fez com um amigo, com aquelas pessoas que o aconselharam, em que ele aconselhou vende, e depois 20% é para mim. E então ele vai, a pessoa vendeu e depois vem, trazemos aqui o dinheiro. E o espírito disse-lhe, olha, pergunta onde é que estão os outros $1.700. Na altura era muito dinheiro, não é? Agora não é muito, $1.700. E ele perguntou onde é que estão os $1.700 e as pessoas ficaram, como é que ele sabe, não é? Foi algumas experiências que ele contou. Contaram outros, por exemplo, um aspecto interessante, um que usava a astrologia e a adivinhação. Ele dizia com daqueles artifícios, mas que nada serviam. O que ele fazia era seguir os conselhos do que diziam os espíritas. Ele mostrava, então, estas estrelas, não sei quantos, mas o espírito dizia, faz assim, faz a outra, diz isto, diz aquilo, e ele transmitia isto às pessoas. E tinha realmente casa cheia. Tinha um negócio realmente muito bom, de muitos milhares de euros. Esta foi a primeira reunião, a reunião de testemunhos. E eles depois louvavam então o anjo específico que os tinham ajudado nas suas reuniões. E depois tinham hinos de louvor. Sabem qual é o inário da Igreja Satânica? Espantem-se. São inários cristãos. São músicas cristãs em que eles alteram a letra. O sacerdote satanista explicou a Roger que isto era uma forma de blasfema e, portanto, quando faziam isto, ainda blasfemavam mais dos cristãos e de Cristo quando usavam exatamente os inários satânicos e mudavam-lhes as letras para aquilo que eles queriam. E diz Roger que quando eles estavam nestas reuniões, muitas vezes as pessoas que cantavam eram possuídas e cantavam, os próprios anjos cantavam por elas para louvar mais ainda o próprio Satanás. Não foi logo na primeira vez, foi algumas vezes depois de ele frequentar esta mansão que ele teve direito a ir à sala de adoração dos espíritos. E ele Roger descreve, tanto no livro como na entrevista, um lugar fora do imaginável. Ele diz-nos que o sacerdote explicou-lhe que aquele lugar tinha sido projetado pelos próprios anjos, não tinham sido eles, humanos, tinham sido os próprios anjos que projetaram como é que seria a sala. Ele diz que a sala era pouco iluminada, havia ouro por todo o lado. Apesar de pouco iluminada, o ouro brilhava. Havia uma escada grande para descer para aquele salão, e realmente tudo era maravilhoso. E era daquelas situações em que Roger dizia, isto fazia mesmo com que nós, quando entrássemos na sala, ficávamos impressionados só pelo sítio onde estávamos. Quase que aceitando tudo o que nos iriam dizer, só pelo aquele sítio onde estivemos. E ele diz que as decorações eram fantásticas e que havia retratos na parede. Viu cerca de 75 retratos nestas paredes desta sala. Retratos de cerca de 120 a 80 centímetros. E ele perguntou, quem são estas pessoas? E o sacerdote explicou-lhe, estas pessoas são anjos que se deixaram fotografar e depois nós pintamos esses anjos a óleo. Portanto, aqueles anjos que vocês ouviram falar que ajudaram a fazer os negócios, estão aqui. E, portanto, depois da reunião de testemunhos, nós vimos aqui, temos um altar à frente de cada retrato e louvamos exatamente a este anjo que ajudou a fazer este e aquele negócio. Portanto, louvamos este anjo. E ao fundo estava então o altar de Satanás. Diz-nos que o altar de Satanás era maior que todos os outros. A figura era uma figura do corpo inteiro, em que Roger ficou algum tempo a olhar também para a figura de Satanás. Um homem, um anjo bonito, com uma testa grande, com um olhar penetrante, e que Roger ficou exatamente maravilhado a olhar para aquele anjo. E diz-nos que, nessa altura, quando Roger estava a olhar para a fotografia de Satanás, o próprio Satanás apareceu. Roger não o viu nem Roland. Apenas o sacerdote satanista viu que estava lá Satanás e que estava a olhar para Roger. E o sacerdote satanista pediu a eles para se ajoelharem rapidamente. Eles não perceberam, explicou-lhes depois porque é que tinha pedido para ajoelhar, porque estava exatamente na presença de Satanás. E depois ele explicou o facto de que Satanás já não aparecia naquela igreja há muito tempo, há uns cerca de 3 meses, porque ele estava ocupado com planos de paz que estavam a acontecer na ONU. Ele estava com esses planos. Aquilo que Satanás menos quer é que haja paz no mundo. Ele estava ocupado, ele próprio ocupado com os dirigentes da ONU para que pudesse estragar os planos e fazer outros planos para que não houvesse paz no mundo. E portanto, quando o sacerdote viu ali o Satanás, que há tanto tempo não aparecia, ele percebeu uma coisa.
Roger deve ser realmente um homem importante e Satanás quer-o ao seu serviço. E, portanto, o sacerdote quis introduzir rapidamente Roger no mundo do mundo dos espíritos, no mundo dos anjos de Satanás, para que realmente ele pudesse estar apto o mais depressa possível. Isto já referi. Sobre o altar de Satanás, um aspecto interessante. O altar de Satanás era maior que todos os outros, tinha cerca de 2,80 m por 80 cm, era enorme, e tinha uma mármore branca, mármore de Caracas, que é dos mármores mais caros, e Roger vai perguntar, olha, como é que vocês conseguiram pôr o altar, este altar, esta pedra maciça tão pesada de 30 toneladas, que era o que pesava o altar, como é que conseguiram colocar aqui isto? E ele, o sacerdote satanista, ficou muito contente e disse, você realmente é muito observador, eu vou-lhe contar o que aconteceu. Uma vez, em conversa com os espíritos, eles contaram-me o que tinha acontecido em Stone Age. Sabem o que é Stone Age, não sabem? Aquelas pedrinhas que estão levantadas naquelas formas em que realmente, ainda para o mundo, tenta explicar hoje como é que aquilo aconteceu. Como é que os homens, há 28 séculos atrás, puseram as pedras naquela posição direita. Há várias tentativas de explicação, com dinossauros, com rodas gigantes para colocar aí a pedra. Há várias explicações. Ele explicou, uma vez numa conferência que tive com um espírito, eles explicaram que aquilo aconteceu exatamente com os sacerdotes druistas. Isto é uma imagem apenas, não é? Os sacerdotes druistas, à meia-noite, louvavam exatamente aos deuses satânicos e foi-lhes concedido exatamente que houvesse levitação daquelas pedras e os próprios anjos de Satanás colocaram as pedras no lugar onde elas estão hoje. Agora já estão muito destruídas, já estão algumas caídas, mas foi os próprios anjos de Satanás que colocaram as pedras naquele sítio. E quando ele soube isto, ele ficou exatamente maravilhado e disse, eu também vou querer fazer isso. E ele falou com a congregação e disse, meus amigos, eu ouvi esta notícia, que isto aconteceu assim, vamos trazer o altar de Satanás da mesma maneira. E eles disseram, bom, se tu tens a fé, nós temos o dinheiro. Nós pagamos a pedra. Pagaram a pedra, um caminhão de grandes dimensões trouxe a pedra, e a pedra foi trazida até à mansão. E então, numa noite, em que eles estavam reunidos com este objetivo, à meia-noite, os anjos trouxeram a pedra pelas escadas, sem que tocassem em lado nenhum, e colocaram a pedra no sítio onde ela se encontrava hoje. Gostava agora de vos trazer, de uma forma agora em flash, algumas informações interessantes que Roger aprendeu no mundo dos espíritos, que são interessantes também para nós que queremos estar do outro lado do conflito. Deixa-me só ver o título, diz uma visão real das coisas. Isto foi o que disse o sacerdote a Roger. Eu vou-te dar uma visão real das coisas, realmente o que é que se passa no mundo. E vejam a visão. A primeira, o início do conflito. Como é que os satanistas veem o início do conflito? Eles escrevem assim. Eu tiro exatamente como está escrito no livro, para que não me falhe as palavras, e dizem assim, há muitos milénios, o nosso grande mestre tinha jurisdição sobre inumeráveis hostes de seres, mas foi mal interpretado, e foi forçado a fugir do seu domínio, juntamente com outros espíritos que simpatizavam com ele. Deste planeta receberam-nos bondosamente. Como resultado do seu intelecto superior, ele tornou-se o proprietário legal do planeta, quando levou os proprietários originais a cederem os seus direitos quando creram que alguma coisa que ele lhes disse era realmente verdade. Alguns podem chamar a isto engano, mas ele estava simplesmente a seguir a lei da autossobrevivência, um instinto natural em todos os grandes líderes. Ou seja, eles conhecem o grande conflito, acham que Satanás teve a sua razão, foi mal interpretado, veio para este mundo, e neste mundo ele então ganhou a confiança dos homens, enganando-os. E acrescenta ainda, mais tarde, quando os espíritos ficaram a saber que Cristo, o seu rival, veria o mundo em forma humana para atrair a humanidade para si mesmo, o nosso mestre e os seus conselheiros-chefes decidiram seguir uma estratégia. Todos os espíritos de demónios, cuidadosamente, deviam aconselhar os humanos a viverem de tal maneira que se desqualificariam para se tornarem membros do reino de Cristo. Esta frase é dura. Deixem-me puxar. Desqualificariam os homens para o reino de Cristo. Este é o objetivo de Satanás, desqualificar os homens para o reino de Cristo. Porque se desqualificar para o reino de Cristo, eles estão no reino de Satanás. Não há meio de termos. E reparem qual é a estratégia mais usada por Satanás, é esta. Os espíritos estimulam as pessoas a darem mais atenção aos seus sentimentos do que à própria palavra de Cristo e os seus profetas. Será isso verdade? O trabalho dos anjos de Satanás é exatamente fazerem que os homens deem mais importância aos seus sentimentos, àquilo que eles acham, àquilo que eles ouviram, àquilo que o subconsciente adulterado que nós temos nos diz, do que dar as palavras de Cristo e dos seus profetas. É dura e real estas palavras. Ele dá um exemplo, o rei Salomão. O rei Salomão, um dos reis mais sábios,
realmente o seu reinado foi extraordinário. Até que Satanás e os seus anjos disseram, temos que fazer cair Salomão, porque realmente isto não está a correr bem. O reino de Israel é o reino melhor de todo o mundo neste momento, mais reconhecido, temos que fazer cair Satanás. E foi dura a batalha com Salomão. Em primeiro lugar, o que temos que fazer é fazer com que ele fique orgulhoso da sua sabedoria. E que ele fique contente daquilo que exatamente ele faz e que passe a confiar nele próprio. E isso começou a acontecer. Em segundo lugar, o que temos que fazer é influenciá-lo com as culturas de outras sociedades. Fazer com que ele faça alianças. E se vocês lerem Ellen White, se lerem a Bíblia, vão ver que muitos foram os conselheiros que disseram, não vais por aí, não faças alianças. Nós somos, é verdade que somos uma potência no mundo, mas não faças alianças com povos que não são povos de Deus. Mas Salomão aceitou e fez alianças com vários povos. E temos a maior alegria para Satanás foi quando uma das mulheres de Salomão pôs Israel a adorar a Astarote, não é? Foi uma das maiores vitórias de Satanás naquela altura, quando realmente fez com que Salomão caísse. E reparem o que diz neste livro também, muito interessante. Eles consideram Deus o Criador e o seu mestre, Satanás. O Criador não pode mentir, nem tampouco induzir os sentimentos das pessoas para que creiam na sua palavra. Ao invés disso, Ele quer que aceitem suas palavras simplesmente porque confiam que Ele sempre fala a verdade. Em contrapartida, os espíritos podem mentir e tirar vantagem do facto dos seres humanos darem ouvidos aos seus sentimentos, quando a questão é decidir o rumo das suas vidas. Os espíritos exploram essa fraqueza ao máximo, fazendo com que as pessoas tenham fortes sentimentos com relação às coisas que os espíritos querem que elas creiam. Eles enchem a mente humana com pensamentos erróneos. As pessoas aceitam tais ideias naturalmente e sempre farão isso. Esta é forte também, esta mensagem, não é? Deus não pode forçar, Deus não pode mentir e Deus não força os nossos sentimentos. Quer que nós acreditemos nele exatamente pela sua palavra. Satanás, ao contrário, pode mentir, pode usar a mentira para nos ludibriar. Ele faz isso. E como é que ele faz? Levando-nos a crer mais nos sentimentos do que na palavra de Deus. Levando-nos a crer mais naquilo que a gente acha, naquilo que a gente já viu no mundo e acha que é assim, do que aquilo que exatamente Deus escreveu na Bíblia de como é as coisas. Outra historinha interessante que os anjos de Satanás, que o sacerdote transmitiu a Roger, foi esta. O concílio dos anjos. Descreveu que o maior concílio ao cimo da Terra aconteceu no século XVIII. Aconteceu no século XVIII, quando Satanás estava a estudar a Bíblia e a ler este versículo. E tu, Daniel, encerra estas palavras e sela este livro até ao fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e o conhecimento se multiplicará. Daniel, capítulo 12, versículo 4. Satanás estava a estudar isto e entendeu que a revolução industrial que estava a aparecer era, se calhar, um cumprimento disto que Daniel estava a dizer. E então, ele reuniu os seus anjos, os seus conselheiros, todos os seus anjos, e num concílio decidiram qual era a estratégia que iriam fazer a partir dali para a frente. Desse concílio saíram 3 estratégias. A primeira estratégia, eles deviam convencer os seres humanos de que Satanás e os seus anjos não existem. Foi a primeira estratégia. Ou seja, eles deviam trabalhar de forma a que fossem inexistentes para a capacidade de compreender dos humanos. Não, Satanás não existe, isso é tudo mentira, isso é tudo fantochada, isso é tudo magia, isso não é verdade. Essa foi a primeira estratégia. Porque se eles pudessem fazer com que as pessoas não acreditassem, então podiam atuar de uma outra forma. A segunda estratégia, ele queria destruir a credibilidade da Bíblia sem destruir a Bíblia. Ele percebeu que não conseguia destruir a Bíblia, tentaram isso, não é? Antes, com a supremacia papal, tentaram destruir as Bíblias, não conseguiram, então vamos ter que descredibilizar a Bíblia sem destruir a Bíblia, que não vamos conseguir fazê-lo. E foi aí que eles criaram a teoria da evolução. Falo mais à frente sobre isto. E a seguir, procurar o controle total das pessoas pela introdução do hipnotismo como uma ciência nova e benéfica. O hipnotismo começou a ser usado pelos médicos como uma ciência para anestesiar os pacientes e com motivos científicos. Nesta altura em que isto aconteceu, houve 2 jovens que foram hipnotizados em criança, que se chamava Charles Darwin, Thomas Huxley. Foram 2 homens que foram hipnotizados em criança num tratamento médico e que depois puderam ser usados por Satanás. O que estava aqui em jogo era tão grande, tão grande vulto, que o próprio Satanás colocou-se como tutor de Charles Darwin na montagem dos princípios de seus conceitos científicos. Ou seja, Satanás queria destruir a credibilidade da Bíblia. E como é que ele fez isso? Vamos criar a teoria da evolução. Ou seja, para que os homens acreditem mais na teoria da evolução do que acreditem naquilo que a Bíblia diz. Este assunto era tão importante que o próprio Satanás colocou-se como tutor de Charles Darwin. Quem está a dizer isto, quem está a referir isto, é o sacerdote satanista que está a explicar
explicar uma visão real das coisas a Roger e Holland. Ele está-lhe a contar este conhecimento. E está-lhe a dizer, então, que estes dois homens foram influenciados por Satanás para escreverem Dia da Evolução. Não foram eles que escreveram, foi o próprio Satanás que os levou a escrever. Reparem o que diz ele sobre isto. Os espíritos consideram qualquer um que ensina a teoria de evolução como sendo um ministro deste grande sistema religioso. Eles chamam a teoria de evolução um sistema religioso. E que tal indivíduo recebe uma unção especial do próprio Satanás. Ele lhe dará grande poder para induzir à cegueira espiritual, convencer e converter. Na realidade, ele tem essas pessoas em tão elevada estima que ele nomeia uma comitiva especial de anjos para acompanhá-los pelo resto da vida. Ou seja, quem defende este sistema do evolucionismo é especialmente acompanhado pelos anjos de Satanás, porque está a transmitir um sistema que descredibiliza a Bíblia. E, portanto, eles são ajudados. Eles são abençoados pelos anjos de Satanás. Um outro aspecto interessante que vos transmitir esta manhã, chama-se a consulta dos anjos. Numa das reuniões, o sacerdote satanista estava muito contente e disse: Roger, hoje vão ver uma coisa que nunca viram. Está cá connosco, em Monte Real, um historiador que quer consultar os anjos, quer consultar os espíritos, para poder escrever a história de Napoleão Bonaparte. Então, o que é que vai acontecer nesta reunião? Vamos pedir 5 voluntários e os anjos vão tomar conta destes voluntários e vão responder às perguntas do historiador. O historiador sentou-se com a sua prancheta de perguntas. Foi possuído um homem, dos 5 um foi possuído, e o historiador começou a fazer perguntas. Eu gostava de fazer perguntas sobre, claro, primeiro louvaram e agradeceram aos anjos por estarem ali, e gostava de saber o que é que aconteceu a Napoleão nesta cena, naquela e naquela outra. E então ele disse: eu sei, chefe, eu estive nas cruzadas de Napoleão e eu posso responder às suas perguntas. E ele começou então a fazer as perguntas e aquele anjo, com precisão, respondia às suas perguntas. Havia determinada altura em que o historiador queria saber coisas em que o anjo dizia assim: isso eu não posso lhe dizer porque não estive lá. Mas ele disse: eu vou chamar o anjo que lá esteve e ele vai dar essa informação. O outro homem era possuído e esse anjo dava a informação que o historiador estava a necessitar naquele momento. Isto faz-me lembrar uma coisa. Só Deus realmente é omnisciente. Só Deus sabe tudo, não é? Os próprios anjos só sabem onde estiveram. Não sabem tudo. Aqui mostra o poder de Deus. Houve outra história que eu quis saber, que foi, o historiador queria saber um discurso que houve de Camille Hood, que era o presidente de Monte Real. E, portanto, ele queria saber um discurso que ele fez nas escadas dos espaços municipal, portanto, antes da Segunda Guerra Mundial. Ele fez um discurso que não foi escrito. E que eu gostava de que me escrevesse esse discurso. E o anjo vai dizer: muito bem, eu também não lhe posso dar essa informação, porque as minhas missões foram exatamente na Europa, mas eu vou chamar o anjo que lhe poderá dar essa informação. O anjo percebeu mais um homem e vai-lhe transmitir exatamente o discurso com exatamente as palavras que ele disse, com a voz de Camille Wood. E Roger ficou impressionado porque tinha ouvido exatamente a voz de Camille na rádio e conhecia muito bem a voz. E aquele anjo vem exatamente e fala com a voz dele o discurso exatamente que ele tinha transmitido e o historiador apontou tudo. Falar um bocadinho em necromancia. Necromancia é exatamente o falar com os mortos. O sacerdote satanista falou também um bocadinho sobre este assunto e qual a sua importância. Em primeiro lugar, ele diz que outra vitória para Satanás foi quando o rei de Israel, Saúl, foi consultar a feiticeira em Endor. Lembram-se? Ele estava triste porque Samuel já tinha morrido, ele sentia-se desconsolado, não tinha conselhos, preferia, não foi a Deus, o seu caminho com Deus não era o mais correto, e ele vai então consultar e pede à feiticeira que faça surgir Samuel, para que Samuel lhe possa dar algum conselho se deve ir à guerra ou não deve ir à guerra. E o sacerdote satanista diz: esta foi uma grande vitória para Satanás, quando realmente o próprio príncipe, o próprio rei de Israel se curva para falar com o anjo de Satanás, não é? Ele diz que as sessões de necromancia têm 2 objetivos. O primeiro, convencer o homem que a alma é imortal. Esta é a primeira mentira de Satanás desde o Éden e que ele quer transmitir em tudo a nossa vida. Nos programas que vemos, programas de televisão estão cheios de imortalidade da alma, desenhos animados estão cheios de imortalidade da alma. Ele continua a querer dizer isto. E, portanto, se eu estou numa sessão em que eu vejo aparecer alguém falecido que eu conhecia muito, e pela voz, pela maneira como ele fala, eu vou acreditar que a alma é imortal. O segundo objetivo é fazer com que as pessoas aceitem os conselhos, como é lógico. Se eu estou a ouvir ali
a minha família, o meu papá, a minha mamãe falar comigo, eu vou me impressionar nos meus sentimentos, novamente, e os meus sentimentos já fazer tudo aquilo que me pedem. Portanto, este é o objetivo das sessões na necromância. E ele vai falar que os anjos de Satanás têm 3 grupos. Informação da Igreja Satanista. Os anjos de Satanás têm 3 grupos. Em primeiro, amigos. É curioso este nome, não é? Anjos de Satanás amigos. Ele descreve os anjos amigos são aqueles que têm mais habilidade para personificarem pessoas, para reproduzirem as suas vozes, e exatamente que trabalham na necromância, nas sessões de consulta dos mortos, são eles que trabalham aqui. Em segundo lugar, o segundo grupo são os anjos guerreiros. Estes anjos amigos não estão até muito chateados de terem saído do céu. Levaram isso na desportiva, levaram isso bem, e portanto entretêm-se a enganar os homens desta maneira. O segundo são os guerreiros. Os guerreiros já estão um bocadinho chateados de terem sido expulsos do céu, e estes são chamados exatamente para criar atritos entre os humanos, criar guerras entre os humanos, entre as famílias. Estes têm este destino, esta função. Chamam-se os anjos guerreiros. E depois há os anjos opressores. Diz o sacerdote satanista, os anjos opressores são aqueles que sofreram de algum esgotamento ao saírem do céu e que nunca mais se recompuseram. E que a sua raiva, eles sentem-se felizes exatamente a maltratar o homem, a matar o homem, a fazer tudo o que for possível para destruir o homem. Estes são os anjos opressores. Ainda uma outra experiência que gostava de vos contar, e estamos quase a terminar, não sei se já estão cansados. A próxima experiência que vos contar é na sala das máquinas. E esta é uma experiência interessante também. Numa das sessões, Roger foi levado a ir até os bastidores da sala de culto, onde ele ouvia várias máquinas de escrever a datilografar. Ele entrou ali e o sacerdote apresentou-lhe Julian. Julian era um advogado muito rico na altura, muito conhecido na altura. E este advogado ele trabalhava exatamente para defender os casos dos criminosos, daqueles malfeitores da sociedade, em que ele apresentava causas no tribunal e ganhava essas causas. Como é que ele fazia? Ele sabia que alguém estava a ser julgado e ele mandava uma carta para o advogado de defesa e dizia: olha, eu posso lhe arranjar argumentação para defender este homem. E aquilo foi pegando ao ponto que agora toda a gente podia para que ele defendesse. E o que é que acontecia? Havia várias máquinas de escrever. O trabalho de Julian era alimentar as máquinas de escrever. O trabalho dos anjos era escrever o relatório. E os anjos escreviam tão depressa quanto ele conseguia alimentar as máquinas. Roger diz que eles escreviam para a direita, mas depois não davam o enter outra vez na máquina. Sabe como é que é? A máquina escrevia assim. Não, aquilo escreviam assim. Escreviam um texto completo. Ele pegava nesses textos e enviava para os advogados. Os advogados ganhavam a causa e perguntou ao anjo satanista: então qual é o volume de negócios? E ele dizia: vários milhares de euros, na casa dos 6 dígitos. São o lucro do meu negócio. Ou seja, os próprios anjos de Satanás infiltrados na justiça para libertar os malfeitores. Há uma história também impressionante, não é? Roger recebeu um dom. Ele foi se desenvolvendo no mundo dos espíritos e o dom que ele pediu foi o dom da adivinhação. Então os espíritos diziam-lhe, na corrida de cavalos, qual era o cavalo que ia ganhar. Às vezes não era o cavalo mais forte, não era o cavalo que se esperava, mas era o cavalo que os espíritos trabalhavam para que ele ganhasse. Então disse que Roger usou este dom lá no hipódromo da cidade e ganhou bastante dinheiro com isso. Comprou um fato de $600, na altura ganhavam cerca de $18, portanto vejam o preço. Um fato de $500 com estas corridas. E ele foi a estas corridas, os anjos diziam-lhe durante a noite, de alguma forma explicavam-lhe qual era o cavalo em que ele devia apostar, ele apostanhava, até ao ponto que o diretor do hipódromo mandou-o chamar, olhou para ele, deu uma volta à volta dele e disse: você não me parece muito esperto. E disse: qual é o segredo para você ganhar sempre e aqui sempre com nomes bons? Bom, muito bem. Ou você desaparece aqui e vai levar um tiro. E ele nunca mais foi àquele sítio. Quando imagina, ele disse: eu vou-vos dar uma lista das várias salas de jogos onde você pode ir, mas aqui não volta mais. Dos cultos, digamos assim, que eles gostaram, que Roger impressionou mais, foi o culto da idolatria cristã. E é aqui que começa a conversão de Roger. Este culto da idolatria cristã estava o sacerdote a explicar em como milhões de cristãos estão envolvidos com a idolatria, mesmo sem darem conta. Mesmo sem perceberem que milhares de cristãos estão envolvidos com a idolatria nas suas igrejas. E levantavam-se as pessoas que ali estavam e aplaudiam e ficavam contentes com isto, que realmente Satanás era poderoso e conseguia enganar aqueles supostos cristãos. Mas houve alguém que fez a pergunta:
E os adventistas? Dizia, você não pode, quanto aos adventistas, você não pode considerá-los enganados como o resto do mundo. Porque é que eles resistem ao engano? Porquê é que os adventistas resistem ao engano? Alguém conhece os adventistas e vai perguntar isto ao sacerdote satanista. Porquê é que eles resistem ao engano? E o sacerdote vai dizer, bom, os adventistas ainda não foram enganados. Primeiro deixem-me explicar-vos porque é que eu os ignorei. Existem tão poucos deles, em comparação com o restante da população mundial, que nem passou pela minha cabeça mencioná-los. Em segundo lugar, a razão pela qual eles ainda não caíram no engano é porque eles não são pessoas comuns. Permitem-me explicar. O que eu vou dizer pode chocar alguns, mas é verdade. Quer queiram, quer não. O facto dos adventistas celebrarem o sábado bíblico da criação torna impossível que os espíritos os enganem. O Criador dá ajuda especial a eles, bem como um grande entendimento espiritual, e assim, neste sentido, eles não são pessoas comuns. Impressionante? E eu pergunto, como é que nós guardamos o sábado? Se o sábado é este marco que dá poder aos filhos de Deus para não serem enganados por maligno, como é que muitas vezes eu guardo o sábado? Faz-me pensar. Roger começa a ser pressionado a decidir. Ele tinha que tomar uma decisão. Tinha uma semana para tomar a decisão e para enviar um batismo, digamos assim, em que ele iria de todo entrar na igreja satanista, iria escolher perante o universo, eu quero seguir Satanás e os seus anjos. Portanto, seria a sua reunião de batismo à semelhança que nós temos aqui, não é? Do outro lado do conflito. Ele começou a ser pressionado. Mas diz, se vocês lerem a entrevista em que eles foram perguntando, diz, Roger sentia sempre uma coisa que a mãe lhe tinha dito, que é, o mal que tu fizer vai ser pagado. E ele estava esclarecido. O anjo satanista não enganava ninguém. Ele dizia qual era o objetivo, dizia o que é que eles faziam, qual era o objetivo de Satanás e dos seus anjos. Ele sabia para o que ia. Claro que poder comprar um fato de $500, que na altura ganhava 18, era excelente. Mas ele sabia e havia sempre qualquer coisa que ele ia, ele gostava, entusiasmava-se, mas havia qualquer coisa que o deixava atrás. E quando ele soube que tinha uma semana para tomar a decisão, diz que ele fez uma oração a Deus. À noite, na cama, ele diz, se um céu que se importa comigo, que me ajude. Ele disse apenas isto. E adormeceu. Foi a oração de Roger. No dia seguinte, Roger foi para o trabalho. E ele ele trabalhava como bordador, na altura já tinha um trabalho como bordador, portanto fazia vestidos de luxo, bordava aqueles vestidos, e ele conheceu um colega chamado Krill. E Krill era adventista. Na entrevista, este é o casal que lembra de dançar. Este é Krill, e esta é a mulher. Posso dizer, antes que Roger começou a ter problemas com a máquina começava a falhar, e o Krill estava ao lado dele, e ele começou a puxar a conversa, até que Krill vai lhe dizer, mas porquê é que você o Roger vai dizer, porquê é que você é assim tão calmo? Porquê é que você, que religião é a sua? E ele vai dizer, eu sou adventista. Ele, como? Roger lembrava-se do que é que me disse dos adventistas do sétimo dia. Tinha dito dos adventistas, eu sou adventista do sétimo dia. Agora vai perguntar, isso é a mesma coisa que adventistas? Sim, é a mesma coisa. Preciso de falar consigo. Na hora do almoço, falaram um bocadinho mais sobre aquilo e disseram, eu posso conhecer um bocadinho melhor aquilo que vocês defendem? Eu disse, sim, claro, para a semana pode ir à minha casa. E hoje, posso lá ir hoje? Bom, eu hoje tinha umas coisas a fazer, mas se quer ir hoje, tudo bem, venha hoje. Diz-nos que este é o Krill, esta é a sua mulher, estão também nesta entrevista. É curioso como Deus trabalha. Krill não era adventista, ele estava a frequentar, a mulher era adventista, ele estava a frequentar estudos bíblicos, mas ainda não era adventista. E Krill dava a viver aquele dilema da tradição e do que a Bíblia diz. E ele disse a Deus, Deus, se realmente este é o caminho certo, dá-me alguém a que eu possa falar sobre isto. Aí está a resposta, Roger. Aparece Roger. Diz-nos que Roger foi lá, à casa deles, e que eram 19 horas, e ele ouviu o primeiro estudo bíblico. Ficou maravilhado. Disse, e qual é o segundo estudo bíblico que está aí? O segundo estudo bíblico é sobre a criação. Muito bem, podemos fazer? Calma, Roger. Isto é melhor a gente guardar para a próxima semana. Porque vai ter que pensar nisto e não sei quanto. Podemos fazer já. E ele explicou, é urgente que eu faça estudos bíblicos. Não explicou porquê, é urgente que eu os faça. Durante uma semana, Roger, Krill e a sua esposa estudaram a Bíblia, 4 estudos por dia. Durante uma semana, ele fez os estudos bíblicos todos. Tal era a necessidade. Roger explicava, ele sabia que estava entre a espada e a parede e que ele poderia ser morto. Havia várias experiências de quem esteve na igreja de Satanás e quis sair e Satanás os matou. E Roger sabia que a sua cabeça estava a prémio. Ele sabia que era urgente isto que ele estava a pedir. Ele começou a se envolver com Krill, com a mulher, e realmente começou a estudar a Bíblia. Diz-nos que aquilo que ele mais gostou de ouvir foi
o estado do homem na morte. Porquê? Porque ele dizia, isto é verdade. É isto que também dizem os da Igreja Satânica. O homem está morto e bem morto. O perdão. Quando ouvi falar que Deus era o Deus da segunda oportunidade, isso também mexeu no coração dele. Segunda vida e vida eterna, claro. O que é que vai acontecer aos ímpios? Quando ele começou a ter esses esclarecimentos, realmente foi uma maravilha para ele. Uma das mensagens que ele conta, e que também contam aqueles que lhe apresentaram a mensagem, foi a mensagem da saúde. Roger era um fumador incoercível, fumava cigarro atrás de cigarro. Quando ele se sentava no estudo, Roger dizia que estudava um cigarrinho quando se sentia satisfeito. Portanto, em cada estudo ele fumava vários cigarrinhos que se sentia satisfeito por estar a ouvir. E Krill e a mulher diziam, você não vai dizer a este homem para não fumar. A gente vai dizer, olha, aqui nós não fumamos, ele é capaz de não voltar. E Roger confirma, se me tivessem dito isso naquela altura, eu não sou bem da vossa laia, eu vou sair. Mas eles não disseram e suportaram. Graças a Deus que lhes deram também o discernimento a Krill e a sua mulher para suportar aquilo. Até que chegou a altura da mensagem da saúde e falaram da importância de não ter vícios na vida, do tabaco. E disse, mas o que é que vocês não disseram? Eu tenho estado a fumar em todos estes estudos, e por que vocês não disseram isto? Se calhar você era capaz de não querer estudar mais. Se calhar é verdade. Obrigado por isso. Deixou de fumar nesse dia. Diz-nos que Roger, a primeira vez que Roger foi à igreja foi quando Krill se batizou. Desde aí, nunca mais deixou de frequentar a igreja ao sábado. Diz-nos que uma pergunta interessante que a entrevistadora faz a Roger é: você conhece o Grande Conflito? Claro que eu conheço o Grande Conflito. Quando é que o leu? Foi um livro que me deram na altura do meu casamento, quando eu me casei, e li esse livro. E o que é que você achou? Eu achei que aquela mulher só podia ser uma mulher inspirada da forma como ela escreve aquilo que ela escreve. Porque ele conhecia o lado maligno, o lado mau do Grande Conflito. E ele realmente viu que havia ali coerência e que aquilo estava correto. E ele ficou maravilhado com este livro também, O Grande Conflito. Os anjos tentaram matar Roger, como é evidente. Diz-nos que uma vez Roger estava no trabalho, foi à casa de banho e eles tentaram sufocar Roger. Roger sentiu que ia morrer naquela altura. E orou a Deus e pediu proteção a Deus. E foi liberto. O livro começa exatamente com uma cena de Roger deitado na cama e de os livros a voarem no seu quarto, as portas a abrirem, os quadros a caírem, porque os espíritos queriam falar com Roger, mas estavam limitados e não podiam falar. E Roger ousou um bocadinho e vai dar autorização aos espíritos para falarem com ele. Ele vai dizer, porquê é que você fez isto? Portanto, Roger ainda sofreu bastante este conflito. Já que foi liberto. Termino como comecei com um texto de Ellen White. Temos de lutar com um inimigo poderoso, enganador. E a nossa única segurança está naquele que há de vir, o qual consumirá este certo e enganador com o espírito da sua boca e o destruirá com o resplendor da sua vinda. Amém? Meus queridos, este culto não serve para assustar ninguém, não serve para pensarem demasiado sobre isto, mas serve para meditarem que realmente estamos num grande conflito. A semana passada falámos dos anjos bons, da importância dos anjos bons na nossa vida, destes missionários de Deus, e hoje falamos dos anjos maus e ampliamos o grande conflito nas nossas cabeças. Vimos exatamente e pensamos agora como os anjos de Satanás tentam na nossa vida e todos nós temos as nossas coisinhas em que deixamos que os anjos influenciem a nossa vida e que trabalhem no nosso consciente e inconsciente. Que esta mensagem sirva para tomarmos uma decisão forte com o Senhor. Para tomarmos uma decisão de nos agarrarmos ao Senhor. Para começarmos a orar como orava Roger, uma oração que passava do teto e ia muito mais além e tinha aqueles efeitos maravilhosos. Que Deus nos ajude. Boa tarde.